Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha quem está aqui comigo hoje, sócio proprietário do canal, meu professor, meu querido Gustavo Mota. Tudo bem, Gustavo? Certinho, meu ídolo, e você? Também. Vamos bater um papo? Claro, bater um papo, falar de muita coisa acontecendo, né? Vamos. Não pipoca não, nem eu vou Não, pipocar. pipoca não. Gente, se inscreve aí, Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante, e recomende também esse nosso vídeo a outras pessoas. A gente vai falar do transfer ban que o Vasco está sofrendo, vamos falar do time para esta terça-feira contra o Operário, né? E a movimentação no mercado de ex-jogadores do Vasco, que foram vendidos para muita gente por um preço convidativo. Então, tudo isso a gente vai falar já já. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Meu amigo Gustavo Mota está aqui para me ajudar a fazer esse vídeo. Gustavo, a atuação do Vasco no sábado foi um negócio sensacional. A atuação de gala, né? Tinha muito tempo. Vovô e Titi devem ter. Não, inclusive, vou até mandar um abraço pro meu tio Jerônimo, foi aniversário dele. No sábado? No sábado, aniversário dele. Tio Jerônimo, um beijo carinhoso pro senhor, presente do Vasco. Não, e ele falou que não tava nem nos meus melhores sonhos eu imaginava um presente desse. O Vasco foi lá e fez a alegria. Meu avô também ficou muito feliz, vascaíno, roxo. E realmente, né, foi uma atuação que a gente considera irretocável, né? Porque o Vasco jogou bem do primeiro ao último minuto, um volume de jogo que a gente não via, o Coutinho ali participando, Verred sendo muito participativo também com a bola no pé, o time inteiro muito sólido defensivamente. E a gente agradece não só ao Diniz, mas também a todo mundo que possibilitou que o Vasco tivesse essa atuação e que continue, né? Que continue tendo atuações como essa, porque foi muito bom para a torcida. Mais cedo a gente conversava ali na redação, e aí a gente falava, cara, quando foi a última atuação dessa do Vasco? A gente demorou um pouquinho. Eu lembrei, do ano passado teve aquele Vasco e São Paulo, que foi 4-1 pro Vasco, mas não foi tão boa a atuação quanto o sábado, porque o São Paulo fez um gol, o time do Vasco deu alguns espaços, foi uma trocação. No sábado o Fortaleza não criou praticamente nada, foi Vasco o tempo todo, então assim, foi uma atuação de fato irretocável do Vasco. Agora fica aquela pergunta, né? Mas por que não era assim antes? E vai da característica do técnico, né? De dar mais confiança, de trocar mais passe durante a partida, dos jogadores também. É o jeito de cobrar também. É o jeito de cobrar. Você viu que o Ryan, coitado, tomou uns 5 xingamentos do Diniz durante o jogo. O Paulo Henrique... Paulo Henrique também, durante a parada técnica ali, um período que eles tiveram para conversar, o Diniz esbravejando com ele, abrindo os braços. Porque de fato é isso, né? É você entender o que o jogador pode te entregar. O Diniz aí com cerca de uma semana de trabalho já conseguiu fazer toda essa mudança no elenco do Vasco, no time que entra em campo, na postura dentro de campo, que inclusive já tinha sido vista contra o Lanús, só que não tinha sido refletido dentro do placar. Foi 1-0 para o Lanús lá na Argentina, mas o Vasco já tinha mais atitude com a bola no pé, já trocava mais passes, já conseguia ver o companheiro desmarcado. Então eu acho que é questão de tempo também para o Diniz acertar todo esse time. É óbvio que conforme o tempo for passando, os adversários vão entender como é que esse Vasco joga. O Fortaleza, a gente chama, né, de boi de piranha. Foi o primeiro ali que tomou uma saraivada do Vasco. O Vojvoda não tinha o que ele estudar, porque o Diniz ainda não tinha estreado de fato em São Januário, não tinha jogado com o apoio da torcida, então ele não sabia o que esperar. Com certeza a preparação do Fortaleza foi muito pior por conta disso. Daqui a 2, 3 meses, os adversários vão saber os encaixes do Vasco. Só que esse início de trabalho é muito promissor. E um outro detalhe agora, é o que está falando o Gustavo, é da sequência, né? É ganhar moral nas competições para encorpar. Dá para repetir aquela atuação de sábado? Com certeza. Mas cada jogo é um jogo, cada história é uma história. Por exemplo, o jogo de amanhã contra o Operário de Ponta Grossa é Copa do Brasil, jogo de volta. O jogo de ida foi 1-1. Então você já entra com uma pressão a mais, que é a obrigatoriedade de vencer. É um jogo tenso, né? Porque o Vasco enfrenta um adversário tecnicamente mais fraco, fora de casa, né? O caso do Operário fora de casa, o Vasco é em casa. Então, assim, a obrigação é toda do Vasco. O Operário vem para ser a zebra, ganhar um pênalti,
levar para as penalidades e conseguir ganhar ali com o goleiro sendo milagroso. Então, assim, a pressão em cima do Vasco é onde a gente vai ver até que ponto esse time já está preparado, esse time já está cascudo para enfrentar esses momentos. Mas é aquilo, o Vasco amanhã é o time a ser batido. Mesmo em condições ruins, o Vasco tem que vencer o Operário. Em condições mais favoráveis, aí se torna ainda mais obrigatório, mas sem sombra de dúvidas, o Diniz deve estar se planejando para isso, deve estar se preparando muito bem para essa partida. E é aquilo, a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro ela é bem pesada. Eu estava vendo agora, o Vasco pega alguns jogos mais complicados e, sendo bem sincero, talvez isso seja bom para o Vasco, porque já pega essas pedreiras logo de cara, sem o adversário conseguir saber muito bem o que vai ter pela frente. Porque se você pega o Flamengo, o Palmeiras, São Paulo, tudo daqui a 15 rodadas, óbvio que vai ter lá no retorno, a gente não deixa de falar disso, mas se pega daqui a 15 rodadas, o benefício do imediato agora que o Diniz oferece, você perde. Porque você já não vai ter mais aquela surpresa de enfrentar o Vasco. Então agora, quanto mais rápido você enfrentar os peixes grandes, melhor, que lá na frente você vai enfrentar os times que a vitória já é mais fácil, que é o caso do Juventude, Mirassol, Sport. Aí sim a situação fica um pouco mais tranquila. Muito bem. Aqui o Diniz vai repetir o time, né? Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor. Esse garoto Luiz Gustavo está subindo jogo a jogo. E Lucas Piton, Hugo Moura, o Tietê e o Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno Moreira. O time começa a ser forte quando o torcedor acostuma com a escalação. É, isso aí. Você começa a confiar nesses jogadores, né? O Diniz parece ter já encontrado o seu 11 inicial perfeito, né? Que é com esse time. Óbvio que pode ter alguma outra mudança nesse meio do caminho, mas a base do time é bem parecida com o que vai continuar, porque são os melhores jogadores que já estavam nas suas melhores fases. Um ou outro ali talvez volte e alcance ali um desempenho melhor. Mas é aquilo, é todo mundo entregando o máximo todo jogo. Igual você falou, Luiz Gustavo. O Vasco contratou 3 zagueiros no início do ano, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira. E quem está dando conta é um menino de 19 anos que já estava no Vasco em janeiro. Então, assim, a gente vê como é que a diretoria também talvez tenha tido ali um pouco de inconstância nessas contratações, porque quem está resolvendo é um menino que já estava ali, já poderia estar sendo mais valorizado há um tempo, e as contratações que foram feitas, é óbvio que não são descartáveis, mas não estão entregando aquilo que era esperado. Então, assim, olhar mais para a base, até um assunto que a gente vai debater daqui a pouquinho, né, do transfer ban, é a hora do Vasco focar no sub-20, no sub-17, ver, garimpar aquilo ali que tem muito garoto bom na base do Vasco hoje. Bem colocado. Do transfer ban, a gente já entra nesse assunto, porque a FIFA comunicou ao Vasco que ele não pode contratar, porque o Nantes está cobrando na FIFA uma dívida vascaína do Adson. E o Vasco diz que, por enquanto, como a janela está fechada e a janela só reabre em julho, não traz qualquer prejuízo neste momento. Mas o jurídico já vai conversar com o Nantes, porque o Vasco está numa recuperação judicial. Então, tecnicamente, funciona desta maneira. E eu concordo contigo. Se você tem um time mais encorpado, você bota a meninada e a meninada vai jogar. O problema é quando a meninada tem que decidir. É isso aí. Você tem que dar as condições ideais para que eles consigam desenvolver. O Luiz Gustavo foi um que foi exceção, porque ele surgiu no caos e comprou a ideia, conseguiu apresentar desempenho, comprou essa briga e está dando certo. Mas o Ryan foi um que sofreu muito com isso, porque o time estava numa decadência, o time estava muitos jogos sem vencer e a bomba sobrava para o garoto mais novo, que às vezes toma a decisão errada, que às vezes dá um passe precoce ou deixa de dar o passe, segura um pouco mais a bola. E é normal, essa oscilação desses jogadores mais novos, ela é normal. A gente não pode anormalizar a crítica em cima deles. A culpa nunca vai ser só do Luiz Gustavo, a culpa nunca vai ser só do Ryan, nunca vai ser só do Estrela, que é um garoto muito bom, inclusive, que a gente torce para que volte o quanto antes. Mas assim, a torcida do Vasco tem também que ter tem que dar esse suporte a esses garotos. E aí eu acho que com o Diniz isso tende a melhorar muito mais, porque foi um jogador que conseguiu
alcançar no Fluminense a melhor fase do André, que hoje em dia brilha na Europa e na seleção brasileira, a melhor fase do John Kennedy, que Do também... Nino. O Nino também, que veio do Criciúma, mas ainda era um garoto jovem, conseguiu despertar nele a melhor fase do Nino pelo Fluminense, Alexander, enfim, vários jogadores no Fluminense que surgiram da base ou foram contratados muito jovens e o Diniz conseguiu extrair deles a melhor fase deles. Então, assim, o Diniz tem o caminho para isso. A torcida também precisa abraçar essa ideia. É isso aí. Gente, eu vi até no Net Vasco que a nova camisa do Vasco vai ser da Nike. É Nike, é. Assim, Você sabe quanto vai custar? aí deve ser para lá de 200 e tanto, 300 e tanto. R$750. Errei por pouco, hein? Meu Deus, R$500. Mas faz parte, né? O Vasco já estava na hora, né, de ter um contrato mais robusto. Óbvio que parece que esse valor vai ser jogado em cima do torcedor, né? Mas assim, o Vasco estava na hora. O Flamengo tem Adidas, o Botafogo também tem a vamos lá. E o Vasco vai ter a Nike agora. Vamos lá. Você pagaria 750? Vai pagar 750 numa camisa? É complicado, não dá para pagar esse valor, não. Eu acho caro. É muito caro, ídolo. É muito caro. E aquilo, né? Os ingressos estão cada vez mais caros, a camisa está cada vez mais cara. Eu lembro quando eu era pequeno, a camisa era R$50, R$100, e já era cara. Hoje, aí virou 250. Eu lembro que teve um tempo que ficou 250, durou aí um bom tempo 250, e aí já era cara, mas você conseguia lhe dar uma parcelada, dava uma pechinchada e tal. Agora 700 é caro. Salgadinho. É salgadinho. Eu acho que é muito salgado. Gente, o Galaz, você lembram dele? O Paraguai Galaz, que o Vasco comprou com 18 anos. Teve algumas oportunidades no time principal, teve oportunidade na seleção paraguaia e agora está indo para o Ajax na Holanda. O Vasco vendeu por 2 milhões de euros e agora está valendo 6 milhões de euros o Galaz. E o Rodrigo Caetano vai seguir na CBF e não vem para o Vasco da Gama, pelo menos por enquanto. É isso aí, se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC, deixe o seu comentário, deixe o seu nome, o nome da sua cidade para receber o nosso abraço no próximo vídeo. Te prometo, né? Aqui está uma correria tremenda, mas eu prometo trazer aqueles abraços também. Gustavo, obrigado, meu ídolo. Eu que te agradeço, meu ídolo. Forte abraço aí pra você, forte abraço pra toda a audiência ligada no canal Wellington Campos FC. E vamos junto aí, vamos junto. É isso aí. Gente, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e Wellington Campos.